estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana e estamos aqui na PricewaterhouseCoopers, a PwC, uma das maiores auditorias do mundo, com o Carlos Biderman, que é diretor da PwC. Carlos, prazer em ter um amigo aqui. Estava viajando, prazer, né? É meu, senhor. Tá. Como sempre, Como né? sempre. Trabalho, né? Carlos, na última vez que nós conversamos aqui, claro que a questão da economia sempre foi o assunto deste programa e toda semana, todo dia, nós temos aí novidades na economia. A economia brasileira que está aí numa descendente, inflação em alta, crescimento do PIB negativo. E esta semana mesmo o Fundo Monetário Internacional avaliou aí que a economia brasileira vai ter um crescimento negativo do PIB esse ano também. E aí? Olha, Silvio, estamos todos muito preocupados com o Brasil, né? Acho que nós... Eu acho que a gente tem que desmistificar algumas coisas nessa discussão, né? A primeira delas é em relação à crise, né? Não há crise internacional, nós temos uma situação no Brasil, eu não gosto de falar de crise, né? Mas nós temos uma situação brasileira que é provocada pelos brasileiros e por nós mesmos e que temos que enfrentar nós mesmos é que temos que encontrar essa capacidade de mudança de situação, quer dizer, nós temos uma queda nos preços das commodities, uma queda no preço do petróleo que afeta a economia brasileira com certeza, mas isso é circunstância de mercado, isso são ciclos que acontecem permanentemente na economia, então não há que criticar ou reclamar disso, quer dizer, tivemos um período de bonança de preços altos que nos favoreceram, mas agora a situação inverteu. Agora a crise, de novo essa palavra maldita, né? Ela é brasileira, feita por nós brasileiros. Então o que se percebe é que hoje a incerteza na economia é brutal, quer dizer, mesmo aqueles segmentos onde as empresas ainda vão bem, e há diversos segmentos, por incrível que pareça, onde as empresas ainda vão muito bem, tiveram um primeiro trimestre realmente muito bom ainda, mesmo essas empresas estão em compasso de espera, com muita cautela, avaliando o que fazem, cortaram investimentos, preocupadas com o que vem pela frente. Então essa cautela em cima das perspectivas que não são boas para esse futuro, mesmo naquelas que agora ainda vão bem, tem muitas que vão mal, mas mesmo naquelas que vão bem, tem freado especialmente a produção de bens de capital, investimentos, está tudo parado no Brasil hoje para saber o que vai acontecer. Então eu acho que nós temos sim um ambiente político extremamente complexo, com mudança de poder, mudança de estruturas, um ambiente onde não se sabe as consequências dessas operações policialescas que têm acontecido no Brasil, né? Não sabe a consequência disso tudo, não sabe qual o modelo de negócio que vai ser estabelecido para a contratação de infraestrutura no Brasil a partir do levantamento de todos esses problemas de corrupção com Petrobras, com as empresas ligadas a ela. Então, não se sabe. Então, realmente, o nível de ansiedade e incerteza é tamanho. E o que o ser humano faz nesses momentos? Vamos esperar para ver um cenário um pouco mais claro. E esse parar significa, evidentemente, que adiamento de investimentos, adiamento de negócios, enfim, tudo para, né, Silvio? Na verdade, né, falaste muito bem, né, Biderman, na verdade nós estamos fabricando e incrementando uma crise que como tu colocaste, é muito brasileira, muito de fabricação própria, quer dizer, é uma crise fantasiosa. Por exemplo, se diz que a China está crescendo menos. Bom, mas a China está crescendo menos, ela está 7, 8% ao mês, ao ano. Quer dizer, saiu de 10 para 7, ainda está crescendo muito ainda. Quer dizer, então, como é que o empresário, uma sugestão tua para o empresário que está nessa situação, quer dizer, o cara, ele tenta estar com dinheiro, está para o investimento e tal, ele tem que frear ou ele tem como, numa crise mesmo, nessa palavra, como tu falaste, é uma palavra assim meio que factoide e tal, mas ele tem que investir ou ele precisa também entrar nessa onda de pessimismo? Eu acho, Silvio, que não há... Evidentemente que empresário pessimista não é empresário, tá certo? Segundo, eu acho que é difícil dar uma receita genérica para todos. Agora, como diz os chineses, não estou falando nada de novo, crise é oportunidade. Claro, então, é verdade. Evidentemente que existem oportunidades importantes no mercado e cabe ao empresário identificar essas oportunidades e saber onde ganhar dinheiro nesse momento. Muitas vezes muda e a velocidade da mudança é cada vez maior. Então, identificar nichos de mercado onde existem essas oportunidades e trabalhar nessas oportunidades, esse é o desafio do empreendedor, o desafio do empresário. Essa é a diferença, muitas vezes, da empresa familiar para a corporação. A corporação é muito mais lenta na identificação desses
desses processos, dessas oportunidades. A empresa familiar é mais rápida, a sensibilidade do empreendedor, ela é mais vivaz, ela é mais perspicaz nesse aspecto. E a grande mudança que a gente vem enfrentando, né, Silvio, não só perceber as oportunidades, mas perceber aquilo que o mercado próprio não percebeu. Isso é que é muito difícil, né? Quais são os bens, serviços e produtos, muito mais serviços, né, que a sociedade está buscando, que os indivíduos estão buscando, que vão, ser importantes no futuro. Então, a gente viu a onda da internet, está se falando muito sobre as mudanças das mídias, né? Essa é uma mudança gritante, brutal que está acontecendo no mercado mundial, com reflexo no Brasil. Tivemos agora o Sul passando a ser um jornal exclusivamente pela internet, agora há 1 ou 2 semanas, e essa é uma mudança que está acontecendo. Então, poxa, onde é que as pessoas estão buscando informação? Onde é que está o mercado? Onde é que eu posso colocar o meu produto? Como eu me posiciono em relação a essas mudanças todas que estão acontecendo? Se a gente regredir, voltar 10, 15 anos atrás, se a gente parar e pensar, poxa, onde é que eu estava lá? Onde eu estou hoje? Como eu me projeto para frente? A única certeza que tem é que a gente não tem muita certeza sobre o que vai acontecer nesses aspectos. Então, ao invés de ficar parado, reclamando e chorando a crise, quem faz isso vai quebrar. Estou exagerando, mas evidentemente vai ter problemas, mas é o momento de perceber essas oportunidades, perceber essas mudanças de comportamento e atuar em cima delas. A gente tem feito trabalhos aqui na PwC muito relevantes sobre o comportamento da geração X, né? Depois da geração Y, qual é o comportamento dessas pessoas, como é que ela consome produtos, serviços, informação. Isso a pessoa tem que saber como fazer. Tem outro vetor muito importante, que está mais ligado a nós aqui, que é o envelhecimento da população. Quer dizer, a população acima de 60 anos está crescendo barbaramente no mundo todo, especialmente no Brasil, e essa população quer trabalhar e quer consumir. Que essa população que tem muitas vezes um padrão de vida bom, que tem condição de manter esse padrão de vida bom, e ela quer continuar consumindo como consumia, ou mais até que consumia aos 40 anos. A sociedade, as empresas estão prontas para atender esse mercado? Certamente não. Então está surgindo um mercado novo nessa população acima dos 60 que quer viajar, quer comprar carro, quer enfim, ir a bons restaurantes, quer curtir bons shoppings. Esse cara não quer ir para uma casa de repouso, como muitas vezes, anos atrás, uma pessoa aos 60 anos ia. Esse cara quer estar ali, quer estar fazendo seu esporte, sua natação, sua corrida, sua bicicleta, sua academia, ele quer estar comprando coisas interessantes, ele quer estar viajando, ele quer conhecer coisas novas. Tem uma mudança de cultura isso aí, mudança bárbara de cultura. E eu não vejo as empresas no mundo, muito menos as brasileiras, preocupadas com esse mercado, estão preocupadas com o jovem. E o jovem, claro que o jovem tem uma mudança de comportamento, mas é mais fácil prever o consumo do cara de 60 que o do jovem de 20. E o mercado não está olhando para esse povo dos 60 anos, né? Qual é a roupa que o camarada de 60 anos quer consumir? Qual é o esporte que ele gosta de fazer? Qual é o lazer dele? Então o mercado não está olhando para essa população que já tende a ser, em poucos anos, maior que a população jovem, com muito mais capacidade de consumir que o jovem. Perfeito. Carlos, como é que tu interpretas? Nós sabemos que o Brasil vive uma crise política, né? Uma crise de moral e de ética, que nós sabemos que é uma crise que não é deste governo, mas se agravou de maneira profunda neste governo. Como é que tu interpreta esses movimentos sociais, não só nas redes sociais, mas nas ruas, pedindo mudanças, inclusive o impeachment da presidente, mas no fundo o que se quer é uma mudança de comportamento dos políticos, que se fala em sistema político, isso não resolve porcaria nenhuma. O que resolve é uma mudança de comportamento. Tu interpreta desta maneira também? Eu acho que sim, Silvio. Eu acho que esses movimentos, deixando de lado as questões pontuais em relação a A, B ou C, se a presidente Dilma não é, acho que isso é importante, mas não é tão relevante. Acho que o mais relevante é como tu disseste, a questão de mudança de comportamento. Quer dizer, a sociedade não admite mais a corrupção, porque a sociedade cansou de perceber isso. Agora, quando se fala nisso, é muito fácil a sociedade se comportar de uma forma em relação aos outros. Isso, agora, a mudança começa consigo mesmo. Começa pela pessoa. A pessoa que joga um papel no chão na rua, a pessoa que fura sinal, a pessoa que fura fila no supermercado. Que fura fila no supermercado, no banco. Esse camarada é tão corrupto quanto o político que está lá. Tá ele certo? Não tem moral para cobrar dos outros, que ele faz também. A gente vê nas atividades profissionais, muitas delas têm ações, o médico que pergunta se tu quer com nota ou sem nota, esse é tão corrupto quanto o indivíduo que está lá, enfim, fazendo o que está nos jornais. Então a mudança começa pelo indivíduo. À medida que eu tiver um
comportamento ético, e são poucas pessoas que têm um comportamento absolutamente ético, todo mundo tem o seu pecado, e é bom que se reconheça esse pecado para poder mudar a atitude. À medida que que o indivíduo fizer a sua autocrítica, a sua autoavaliação, fica muito mais fácil cobrar. Aquele sentido de rebanho as pessoas fazem porque as outras fazem, então eu vou fazer a mesma coisa. Eu estava dizendo no programa da semana passada, eu tenho um neto de 10 anos e eu ensino esse tipo de comportamento, que eu acho que é na família que começa isso. Claro, né? A escola não tem nem essa responsabilidade de formar moral e eticamente alguma coisa assim, mas não a essência dele. E eu digo, olha, quando tu pega mesmo que seja uma bala, tira o papelzinho da bala, guarda ela, se você não tem onde colocar uma lixeira, bota no bolso. Aí outro dia eu estava com ele e tal, e ele viu um menino também, como ele, pegou um invólucro de picolé, amassou e atirou na rua. Ele disse, vou lá, e disse, olha, não olha para isso, faz aquilo que tu tem que fazer, faz a tua parte. E ele hoje, em qualquer lugar que ele vai, ele às vezes traz no bolso, traz papel, porque ele se comporta assim. Então é esse tipo de coisa que nós temos que passar para as crianças, que eu acho que é o futuro desse país mesmo. Quer dizer, ainda nós somos daquela geração do país do futuro, nunca chega esse país do futuro, né? E aí, é complicado mesmo, né? À medida que eu, vamos dizer assim, mudar o meu comportamento, fica mais fácil de discutir a questão e de exigir sociedade, também, né? De exigir. À medida que eu não sigo padrões éticos, enfim, adequados, por que eu vou cobrar do político um comportamento diferente? Então, isso não é a sociedade brasileira, isso é uma questão global, né? Do ser humano, né? Do ser humano. Então, o ser humano, a pessoa tem que mudar seu espírito e ter essa consciência. Então, acho que essa é a grande mudança aqui. Só que a diferença que eu vejo do Brasil, não sei se tu concorda, é que em outros países, a gente conhece outros países, quando você tem um comportamento inadequado do ponto de vista do espaço público, você é punido. Aqui não. Aqui o problema é da impunidade. Alguns lugares, né? Não são todos, mas evidentemente que nós estávamos numa ocasião fazendo uma viagem de moto, eu gosto de viajar de moto, nós estávamos no Alasca, e um grupo de amigos, e tinha uma placa de pare, e o movimento zero, deve passar um carro por mês naquele lugar, estou exagerando, mas um carro cada meia hora naquele lugar, e nós tínhamos uma placa de pare, nós de moto não paramos e damos aquela olhadinha brasileira, dá uma olhadinha, tem guarda, vai embora. E passa, né? Mas não deu outra. Em seguida, fomos parados por um policial rodoviário, nos parou e tal. Aí vi que era brasileiro, a gente estava com um guia local, um brasileiro, apresentamos e tal. Está explicado. Carteira. Não está explicado. Apresenta carteira, então o guarda nos disse, não. A placa de pare é para parar, não é para olhar se vem alguém, é para parar. E você de moto tem que botar o pé no chão, não é simplesmente dar reduzida de velocidade. Eu quero ver no chão, aí sim. E não interessa se vem carro ou não vem carro, tem que parar, a placa é para parar, não é para olhar e ver se dá para passar. Então, é a mudança de atitude, né? E ali não houve punição, felizmente, né? Mas certamente numa uma coisa próxima, pedagógica, né? Uma coisa pedagógica. E houve realmente, poxa, então a partir daí nós passamos a parar em todos os cruzamentos. E aqui está o negócio, quer dizer, aqui hoje em dia tu não consegue, eu moro na frente do Parque Marinha do Brasil ali, eles agora iluminaram, está bonito ali, mas o tipo da coisa é o seguinte, quer dizer, eles estão hoje incrementando nossos parques, graças a Deus, mas quem é que pode hoje frequentar um parque desse? Até durante o dia, tu não consegue. Tu é assaltado, tu é estuprada. Tem mulheres que ali são estupradas todo dia no Parque Marinha do Brasil, quer dizer, e isso é em todos os lugares. E isso é como tu diz, quer dizer, não tem fiscalização, tu não encontra um guarda. Não é essa cultura de penalizar aquele que é transgressor. Então aí agora já estamos discutindo a penalização do agredido, né? Sim, do agredido, agora começou vamos passar... a penalização do agredido. Exatamente, quer dizer, o projeto aí você sabe de quem, né? Quer dizer, você agora não pode se reagir também, né? Se reagir, poxa, aí vai ser... Esse é o problema. Como é que é? É um crime hediondo se tu reagir a um assalto, quer dizer, tem que proteger o assaltante, Os né? bandidos estão com tudo. Então esse é o problema da sociedade brasileira, é muito permissiva, nós permitimos muitas coisas. Um dia eu ouvi num programa desses de uma rádio famosa e tal, um jornalista que até agora está meio aqui afastado, não é o Paulo Santana, ele estava dizendo assim, olha, nós vivemos um ambiente democrático, ele dizendo isso, eu achei um horror. E na democracia nós temos que aceitar tudo. Eu digo assim, pera lá, a democracia é tão difícil de ter um sistema democrático de direito, porque ele exatamente exige o respeito e não qualquer coisa. Então essas coisas é que a mídia tem muita responsabilidade também, né? Fala em mídia, esse jornalismo, fala em novela, esse programa de televisão que só pervertem valores
que ao longo da civilização são importantes e não são negociáveis, não são de moda, são perenes. Esse é o grande problema. Eu não entendo, Silvio, porque eu até entendo, mas as discussões elas perdem a racionalidade. Veja a discussão essa da terceirização, né? É uma discussão absolutamente irracional. Irracional. Porque a terceirização gera emprego, aumenta salário, cria oportunidades, enfim, não vai ter redução de encargos sociais, não vai ter redução de direito nenhum. O direito muda de uma pessoa para outra, não vai ter redução de responsabilidade, mas sim cria um mercado de trabalho novo para uma série de pessoas, mercado que hoje praticamente não existe, com alternativas diferentes, com melhores capacidades de treinamento, com melhores condições de atendimento de mercado, e não atender só aquela empresa, pode atender mais de uma, enfim, cria mobilidade nas pessoas, cria inteligência. Ontem mesmo visitava uma empresa no centro do país de terceirização de serviços de call center. Os caras têm 14 mil pessoas, Silvio, numa cidade do interior do Brasil, 14 mil pessoas prestando serviços. É um serviço terceirizado. Agora, se cria uma discussão absolutamente bêbada, dizendo que, poxa, o pessoal não vai, como eu vi um jornalista brilhante, até com quem eu concordo em 90% do que diz, dizendo que, poxa, o terceirizado não pode participar do jogo de futebol do salão da empresa. Poxa, mas claro que pode. Que nós temos aqui o pessoal terceirizado que participa do futebol de salão, participa dos eventos, mas qual é o problema? Isso é tudo uma questão da integração da própria cultura da empresa, né? Que claro. Isso aí a gente tem que respeitar as culturas empresariais. E o terceirizado tem um treinamento específico, é muito melhor treinado. Como que uma empresa como a nossa, que é uma empresa voltada à prestação de serviço de auditoria e consultoria, como é que eu vou treinar o pessoal de empresa? Como é que eu vou treinar o pessoal de segurança? Eu nunca vou ter capacidade e condições técnicas de fazer isso. O cara não, o sujeito tem uma empresa que faz isso, treina as pessoas para fazer isso com eficiência, com qualidade, e tem condição de, poxa, se eu tiver uma estrutura pequena, onde eu tenho uma pessoa para fazer limpeza, eu vou ficar 30 dias sem limpeza. Quem que eu vou contratar para fazer limpeza? Ele não, ele fica trocando de pessoas, não tem problema nenhum. Isso se chama divisão internacional do trabalho, que é uma coisa velha já, né? E olha quem está defendendo, quem é contra a terceirização, são as pessoas justamente, os sindicatos que não defendem o trabalho, defendem o emprego. Defendem o emprego. Carlos, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu agradeço, Silvio. Vamos fazer mais umas entrevistas por aí esse ano, e nesse momento todo, né, de transição na economia e tal, né? E acho importante trazer a opinião do Carlos, que é não só o conhecimento que ele tem, a experiência internacional, mas trazer sobre a opinião dele sobre esses assuntos que são importantes. Eu tenho a certeza disso que vocês gostaram da entrevista e convido vocês a continuar aí com o nosso Economia e Desenvolvimento. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.